Paraibuna Embalagens gera mais de 3.000 empregos, diretos e indiretos, e investe no desenvolvimento das pessoas, com foco nas competências de seus negócios e na promoção do bem-estar e da segurança. Trabalhar na Paraibuna Embalagens é fazer parte de um time de excelência, ousado em todas as suas atitudes e relações, que tem como missão garantir o futuro, reciclando o presente. Que vibra com você! A partir de agora você acompanha Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul. Meio-dia, mais 1 minuto. Boa tarde para você que está ligado na Rádio Globo Juiz de Fora. Estamos abrindo mais um Debates na Globo. Hoje é quinta-feira, dia 31 de outubro de 2019, o último dia do mês de outubro do ano de 2019. Este é o Debates na Globo que está entrando no ar. Eu sou Gustavo Fonseca e estou ao lado de Alberto Bejani em mais uma edição do Debates na Globo. Boa tarde, Bejani. É verdade, quinta-feira, mais um Debate da Globo, mais assuntos diferenciados, mais informações, mais aprendizados, né? Eu acho que tudo isso faz parte desse programa, que é de meio-dia a 1, é pouco tempo até pela matéria ou as matérias que nós discutimos aqui, trazemos sempre os professores, aqueles que vêm, evidentemente, com óticas diferentes, mas sempre trazendo o lado positivo, que é a educação, que é a tranquilidade, que é a maneira que nós devemos nos comportar em várias situações. Por isso, um bom dia para todos, uma boa tarde, né? Que nós tenhamos aí uma quinta-feira maravilhosa. E logo tem Mengão, hein? Com certeza, logo tem Flamengo. Essa semana do Flamenguista, você sabia disso, né, Beijão? Segunda-feira foi o dia do Flamenguista, dia de São Judas Tadeu, comemorado aí no Brasil pelos rubro-negros. Eu sou evangélico, eu não Mas a semana inteira é a semana do Flamenguista, né, Beijão? Quem é flamenguista só lembrar o Flamengo que o Inter ganhou, que o Palmeiras ganhou ontem. O Palmeiras está na cola, né? E a diferença agora é 7 pontos. Mas hoje tem o complemento da rodada. A tendência é que volte aos 10 pontos de diferença. Deixa eu cumprimentar aqui pela vez primeira o doutor Renato Garcia, mais uma vez nos estúdios da Rádio Globo. É um prazer recebê-lo, doutor. Boa tarde. Prazer é nosso. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde aos nossos ouvintes, aos companheiros de mesa. Estamos aqui mais uma vez para expor nossas opiniões, que às vezes dá satisfação a gente, né? Poder desabafar. E hoje também com o professor, advogado, cientista político, doutor Cristiano Santos, também mais uma vez conosco na mesa do Debates na Globo. É um prazer recebê-lo. Boa tarde. Sempre um prazer estar aqui nessa casa, falar com essa audiência qualificada de Juiz de Fora e região. Tema espinhoso, mais uma vez. Só me chamam aqui para tratar de tema espinhoso. Com certeza. E é por isso que eu venho, para tratar desses temas. Um grande abraço a todos. Vamos ter começar uma boa tarde debatendo um tema importantíssimo. Doutor Cristiano, você está falando até para Boston. Nós temos ouvintes até em Boston, porque nós estamos no Facebook, estamos via internet, então nós estamos falando para o planeta. Então, daqui a pouco tem gente falando aí, fala para o doutor Cristiano que você está falando aqui para Boston também. Com certeza. E certamente tem mais gente de outros lugares que acaba não falando aí. O Juiz de Fora fala para o mundo através da Rádio Globo. E nessa semana muito conturbada no cenário político, após um porteiro do condomínio Vivendas da Barra, no Rio de Janeiro, afirmar que o presidente Jair Bolsonaro, do PSL, autorizou a entrada no residencial de um dos acusados de matar a vereadora Marielle Franco no ano de 2018, a vereadora do Rio de Janeiro pelo partido PSOL, e o seu motorista Anderson Gomes no dia do crime, que no ano passado acabou abalando aí a população e que ficaram muitas perguntas, muitas questões envolvendo aí a questão de quem mandou matar Marielle. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou ter provas de que esta versão do porteiro é equivocada, e foi uma repercussão muito grande, principalmente pela reportagem da TV Globo, onde no conteúdo da reportagem, Bolsonaro, que mora na casa 58 do condomínio, e enquanto o policial militar reformado Rony Lessa, acusado de ser um dos assassinos de Marielle e Anderson, mora na casa 65. A data foi 14 de março de 2018, onde o ex-policial Écio de Queiroz esteve no local e, segundo o registro do livro de controle de acesso do Vivendas da Barra, porém a anotação diz que ele afirmou que iria à residência de Bolsonaro
mas, conforme outros documentos, Bolsonaro estava em Brasília neste dia. Nós vamos trazer também a palavra aqui do advogado do presidente Jair Bolsonaro, então deputado, que é o doutor Frederico Vassef, que está acompanhando esse caso. Ele falou à Rádio Gaúcha, nós tivemos aí o acesso ao áudio, vamos reproduzir aqui, e também, junto com os nossos convidados, vamos debater esse tema. Eu gostaria de começar esse debate, doutor Cristiano, porque a gente sabe muito bem que a imprensa no Brasil, principalmente depois da redemocratização, ganhou uma conotação muito importante do dia a dia, de acompanhar a vida política, sobretudo, como alicerce democrático. Mas a gente sabe muito bem que durante, principalmente, os governos do PT, a partir de 2003, sempre houve um enfrentamento direto da militância petista com a TV Globo, a principal aí, fonte de jornalismo do país. A gente sabe muito bem que isso não é de hoje, mas, repetidamente, os apoiadores e militantes do governo Bolsonaro também vão de encontro aí às opiniões da TV Globo. Como mensurar nesse primeiro momento essa relação imprensa-políticos que estão no poder? Enquanto está falando bem é bom, enquanto está falando mal não serve? É por aí? É mais ou menos por aí. Primeiro quero dizer que a imprensa, ela desempenha, e estamos aqui numa casa que representa a imprensa, ela tem um papel fundamental para a democracia. Não tem democracia sem imprensa, assim como não existe democracia sem o Ministério Público, por exemplo. O Ministério Público erra também e a imprensa erra também. Então isso é preciso ficar bem claro. Está lá dentro daqueles preceitos fundamentais de qualquer democracia, de qualquer país que se pensa ser minimamente organizado, minimamente civilizado. Eu estou aqui do lado de um ex-prefeito que sabe muito bem o que é estar de um lado e o que é estar de outro. É verdade. Ele sabe muito bem disso. Ele era radialista nos anos 80, depois se tornou prefeito, e quem se torna prefeito se torna vidraça. Com certeza. E quem se torna presidente, governador, qualquer outro cargo, se torna vidraça. Então, a sua questão inicial sobre... Porque quando os governos do PT estavam, a militância do PT, especialmente naqueles momentos que as investigações da Lava Jato ficaram mais agudas, falavam que era uma imprensa golpista. Talvez a imprensa, às vezes, ela tem interesses para a audiência ter bastante clareza, né? A imprensa não é neutra. Nós aqui, cada um tem a sua posição política, né? Essa é uma casa que abre as portas, né, para as várias tendências e várias percepções políticas. Isso é ter uma percepção democrática. Mas a casa tem uma percepção, tem uma visão sobre a política, e isso é absolutamente normal, é salutar. O problema é que sempre quando um governo começa a ser atacado, os seus militantes, especialmente aqueles que estão mais arraigados, aqueles que estão mais apaixonados, começam a achar que aquela imprensa é contra aquele governo. Às vezes às vezes não é. Não me parece que seja o caso, como também não me parece que era o caso quando se falava que a Globo era contra o governo Lula. Meu Deus! Ora, a imprensa, ela está ali para dizer, olha, o governo está realizando um papel bom aqui, mas está realizando um papel ruim aqui, e ela recebe as denúncias. E à medida em que uma denúncia chega, e aí falando especificamente do porteiro, né? O porteiro vai dar uma declaração. E se ele deu uma declaração falsa, vamos sair do campo da teoria política, da ciência política, vamos para o campo do direito. Ele é uma testemunha. A testemunha tem o direito de mentir? A testemunha não tem direito, ela tem que relatar o que ela viu, o que ela observou. Vamos partir da primeira premissa: a testemunha disse a verdade. Cabe ao Ministério Público, com base nessa informação, aprofundar nas investigações e apresentar a devida denúncia para o órgão competente, para o foro competente, nos casos, se for o Presidente da República, no Supremo Tribunal Federal. Se não for isso, se ele estiver mentindo, cabe ao Ministério Público denunciar aquele que fez esse depoimento. Deixa eu fazer só um complemento aqui para o doutor Cristiano. No caso, o porteiro não foi feliz, ele mentiu, ele colocou o número de uma casa que não era verdadeira, enfim. Agora, o Carlos Bolsonaro, ele também teria a capacidade de mexer lá no equipamento para buscar ali vozes, para buscar ali a conversa, para mostrar o número da casa. Isso não seria o papel da polícia? Pois bem, aí a gente precisa ver o que o condomínio diz, né? Se o condomínio dá livre acesso a qualquer pessoa para ter acesso às informações, não me parece ser muito adequado isso. Se eu tenho uma dúvida, se alguém diz, olha, no prédio onde fica seu escritório, você foi visto conversando com a pessoa e recebendo uma mala de dinheiro. Bom, se eu não fiz isso, eu quero demonstrar que eu não fiz.
Se eu fiz, eu quero ficar escondido. Então eu vou dizer, vão ter acesso à câmera. Eu vou procurar o condomínio do meu prédio e falar assim, olha, eu quero ter acesso à câmera. Se o condomínio do meu prédio, se tiver um pouquinho de juízo, né, se o síndico tiver um pouquinho de juízo, Cristiano, vamos fazer o seguinte, né, já que isso vai se tornar uma ação penal, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma ação, um pedido judicial, para que você possa ter acesso a isso, porque algumas pessoas estão sendo filmadas ali tem a intimidade das pessoas, perfeito. Apesar de ser um local público, nós falando de elevador, de corredores. Então a gente precisa ver o que está sendo tratado lá no condomínio. Mas me causa espécie o fato de um condomínio conseguir imediatamente, eu acho que a sua questão é essa, Sim. imediatamente ter acesso a essas informações. As informações que foram demonstradas me parece que desqualifica a versão do porteiro. Perfeito. Né? Doutor Renato Santos, doutor Renato Garcia, como o senhor traz e está analisando essa movimentação, e a gente sabe muito bem que não é novidade em que o próprio presidente Jair Bolsonaro afirmou que não teria aí mais nada vinculado à imprensa de uma maneira geral no país, embora ele sempre esteja aí atendendo de forma pronta outros canais de comunicação, como a própria TV Record. Como que o senhor está avaliando, para a gente poder abrir e pontuar esse primeiro bloco também, essa relação de Bolsonaro com a imprensa, da relação democrática e institucional? Inicialmente, para economizar, eu acho que, teoricamente, eu concordo plenamente com a posição que o Cristiano colocou aqui. É esse o papel, só que muitas vezes a isenção ela não ocorre. Eu falo isso porque eu já fui vítima da imprensa em Juiz de Fora. Nós dois. Entendeu? Os dois, isso mesmo. Fui vítima. Por quê? Porque eu não viabilizei um pedido que a imprensa fez, mas por inviabilidade técnica. Entendeu? O órgão não tinha certidões negativas exigidas pela lei, então eu não pude atender o pedido que ele fez à Prefeitura de Juiz de Fora. E ele passou a me perseguir. Entendeu? Quando o Bejane deixou o poder, que entrou outro, ele exigiu daquele prefeito que assumiu, o Zé Eduardo, que eu saísse da secretaria, que eu era suspeito, que eu não podia continuar lá. E eu nem fui chamado da Polícia Federal para poder me defender. Nada. Por quê? Porque eu sempre agi da forma correta, da forma que o direito permite, etc. Então, a imprensa nem sempre é isenta. E a Constituição dá pleno amparo a isso. Ela pode denunciar, ela pode caluniar, ela pode falar mentira, que nada acontece com a imprensa. Por isso, às vezes, a reação das pessoas, quando se sente injustiçada... Isso é um erro. Isso é um erro. Eu sou jornalista, mas acho que isso é um erro. Exatamente. Não tem nenhuma limitação ao poder da imprensa. A Constituição de 1988, vindo de um regime totalitário e querendo mostrar ampla liberdade, ela acabou dando plenos poderes à imprensa. A imprensa tem mais poderes que o presidente da República. É verdade. Mais poder que o presidente da República. E isso não pode acontecer num país democrático, porque ela acaba abusando do seu poder. Eu citei um caso pessoal, até talvez não devia, para mostrar que a imprensa tem seus erros, sim. Ela persegue muitas vezes a pessoa quando ela quer perseguir. E isso não pode acontecer. Mas, doutor Renato, o senhor acha que tudo começou com um ato verídico. Quando a palavra do porteiro diz com todas as letras, a casa era do Bolsonaro, a voz era do senhor Bolsonaro. Isso foi dito pelo o vigia da portaria. Ali tudo bem. A divulgação daquilo, quem vazou tem que ser punido. Porque acho eu, quando envolve o nome de uma autoridade, principalmente sendo a autoridade maior do país, isso tem que correr sobre o sigilo, até que se clareie tudo. Não, e um detalhe importante, esse processo, ele corre sob sigilo. Ele está rendendo notícias para todo lado amplamente há tanto tempo, né? E ele está causando até uma certa concussão à opinião pública. Que eu não sei até por quê, porque tanto alarde a um crime com a vereadora do Rio de Janeiro. Está certo, não deve acontecer isso. Tem que punir os responsáveis. Os dois já estão presos. Mas a imprensa dá excesso de divulgação. Não, foi homenageado na França até. Pois mas é óbvio também que existe o fator político nesse caso,
porque a Marielle Franco era uma opositora ferrenha e em todos os níveis, né? Lembrando que o Jair Bolsonaro era deputado do Rio de Janeiro e todo o seu domicílio eleitoral, inclusive dos seus filhos, né? Um eleito vereador e o outro senador, também pelo Rio de Janeiro, a exceção do Eduardo, que milita em São Paulo, os outros são do Rio de Janeiro, e a Marielle Franco era uma opositora na época. Nada justifica o que aconteceu. Não, claro. Nada justifica, né? Pode ser Marielle, Mariel, Manuel, nada justifica Mas o cidadão sair atrás você e repara matar, o que né? aconteceu com o ministro do Supremo. Não foi dado tanto alarde assim. Não se descobriu o que aconteceu. Não, se caiu um divulgou o que avião, aconteceu, caiu o avião, de forma suspeita. Né? Exatamente. Acabou o assunto. Então, O ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem muitas coisas políticas nisso aí. Diga lá, que é professor. preciso a gente separar o joio do trigo. Eu queria pontuar algumas coisas assim. Primeiro, fundamental a imprensa livre. É melhor correr os riscos dos excessos que efetivamente podem acontecer com a sem sombra liberdade de de dúvida. imprensa do que amordaçar a imprensa. E eu digo com muita clareza, se a Rádio Globo amanhã resolve falar alguma coisa sobre mim, Ela vai ser que eu processada se não entenda, provar. e que eu entenda que se trata de uma calúnia, mover um processo contra a empresa. Claro. Isso é o Estado Democrático de Direito. E assim, eu posso ganhar ou posso perder, porque ela pode ser que ela tenha sido informada e o máximo que ela fez é não apurar adequadamente, ou que a fonte garantiu. Então, esses são os riscos da democracia, e quem quer ocupar cargo público e não quer correr esses riscos, tem outras profissões onde esses riscos não aparecem. Sabe? Não sugiro nem ser professor, porque professor também fica muito sujeito, fica muito exposto, eu que sou professor. Então vai procurar outras profissões, outras atividades profissionais. Com relação ao sigilo, a gente precisa ver se realmente o que está ali está sob sigilo. Há uma investigação contra o presidente da República, se há, a gente pode falar em algum sigilo. Porque se a gente defende a tese que o que ele disse não é verdade, e que o próprio Ministério Público acaba sinalizando nesse sentido, talvez a gente não tenha nem que falar em sigilo, porque contra quem está sendo investigado pode não ter esse sigilo. Mas o sigilo não é contra o presidente da República, não. O sigilo é no processo da Marielle. Não, aí eu vou chegar Situações com respeito a Marielle estão sob sigilo. Ela não poderia ser divulgada. E essa situação, para as pessoas entenderem a regra dos processos, especialmente os processos criminais, eles serem públicos, e alguns, por alguma razão, correm em sigilo de justiça. Esse é um deles. Esse é um deles por uma razão muito clara. Porque há uma investigação contra pessoas que podem atrapalhar a investigação. E nós estamos falando da polícia no Rio de Janeiro, e nós estamos falando de políticos também no Rio de Janeiro. O próprio governador, deputado, o meu nobre professor e advogado, doutor Cristiano, o próprio governador, há dias atrás, comentou isso com o presidente Bolsonaro. Já não é um erro? Se ele comentou, é um erro. Agora, ele disse, nós temos a palavra do presidente da República dizendo que ele comentou, e nós temos a palavra do governador de Estado dizendo que não fez esse comentário. Isso. Bom, quando se apresentam duas versões assim, eu preciso dizer, e só há um adjetivo para isso, tem um mentiroso nessa história, alguém está mentindo nessa história. Eu não estava na conversa, não sei quem é, eu tenho um palpite, mas eu não sei qual é, eu não vou dar esse palpite, porque eu estaria sendo leviano, e poderia inclusive ser processado por um dos dois. Mas eu acredito que nesse meio tempo entra também a situação do órgão de imprensa, né, de acabar noticiando um fato que chega, né, independente da veracidade desse fato e dos meandros legais que estão em volta, né, acabou que chegou para ela um fato e esse fato foi noticiado. Embora também no mesmo noticiário já estava deixando claro que em Brasília, no dia aí das ligações, no dia do assassinato, lá estava os registros de digital do presidente Jair Bolsonaro enquanto deputado em Brasília. Então, justamente na matéria tem esses dois lados, os aspectos, né, que chegam. O que o Bolsonaro deixou bem claro, até vou deixar isso para o próximo bloco, inclusive com a palavra do advogado que representa o presidente Jair Bolsonaro, é que a patifaria, né, que ele falou ali foi de realmente citar o nome dele num processo que vem em sigilo. Portanto, é esse o problema que o Bolsonaro... Só fazendo um adendo, né, o que eu acho com a live que ele fez lá da Arábia Saudita. Como cidadão brasileiro, não estou falando nem como jornalista, nem como trabalhando em Rádio Globo. Eu estou falando como cidadão brasileiro que já teve um dia do outro lado da autoridade, né, onde você toma posse como rei e no dia seguinte você é Judas.
Então, eu estou falando em observar. Acho que o doutor Bolsonaro, Jair Bolsonaro, deveria ter mais um pouco de calma. Ele não ser tão explosivo como está acontecendo. Porque quando você parte para a explosão do seu interior, você acaba falando coisas que não devem ser faladas. É um instante só, vamos para um rápido intervalo aqui no Debates na Globo. A situação o clima é realmente grande e tenso. Bejane, antes do intervalo, vamos falar da potência? Vou sim, eu estou olhando o doutor Renato aqui e nós estamos sorrindo um para o outro, vocês não estão entendendo nada. Bom, a Potência do Sul está trazendo para você essa semana um brinde, né, para você levar a sua esposa, a sua namorada, a sua noiva e jantar gratuitamente lá na Potência do Sul. A Potência do Sul, ela tem hoje o privilégio de você chegar nessa churrascaria com preço mínimo até amanhã. Você paga R$ 69,00 apenas. Você pode escolher, eu só quero comer carne uruguaia, eu só quero comer carne argentina, eu quero comer carne brasileira, uruguaia e argentina. Eu quero um bacalhau. Eu quero um peixe. Olha, enche a boca de água da gente aqui, né? Nessa hora do almoço? Pois é, até atrapalha a gente falar a verdade a respeito, porque fica com dificuldade de dicção. Mas a Potência do Sul é orgulho que nós temos em Juiz de Fora. Vai lá que você vai ver que você vai e não vai escolher outra. Vai sempre, porque o pessoal de lá é um pessoal treinado, onde você se sente dentro de uma família, onde você está conversando com várias pessoas e saboreando o que tem de melhor de carne e de peixe em Juiz de Fora. Intervalo, já voltamos. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul. Se você vai a uma formatura, casamento, viagem de férias ou quer andar na moda, a Oficina do Terno veste você de maneira moderna e atual. Temos ternos a partir de R$ 199,90, camisas a R$ 54,90, calças a R$ 69,90 e ainda blazers, calças jeans, gola polo, gravatas, cintos e muito mais em 6 vezes sem juros no cartão. Venha a uma de nossas lojas e teremos o imenso prazer em atendê-lo. Elegância máxima e preço mínimo é na Oficina do Terno. Seu corpo, suas regras. A primeira delas é a prevenção. Além de ter direito a uma saúde integral, humanizada e de qualidade por meio do SUS, toda mulher deve fazer a sua parte para uma vida saudável, adotando hábitos como alimentação natural, atividade física regular, exames preventivos e vacinas sempre em dia, além de acompanhamento periódico com um profissional de saúde. Neste Outubro Rosa, levante essa bandeira. Cuidar de uma é cuidar de todas. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Ter as contas em dia, não se preocupar com imprevistos ou estar sempre preparado para emergências de última hora é super! E para ser super, você, servidor público aposentado ou pensionista do INSS, faça um super consignado Bradesco e ainda concorra a 1 milhão em prêmios. Veja a sorte sorrindo para você. Contrate pelo app ou fale com um de nossos gerentes. Seja super! Certificado de autorização CEFEL 04-001-624-2019. Crédito sujeito à aprovação e margem consignável disponível. Consulte o regulamento. Para Paraibuna Embalagens, sustentabilidade possui um profundo significado na história e na vida da empresa. É o princípio maior da gestão dos negócios e um compromisso de longo prazo com acionistas, clientes, colaboradores, fornecedores e comunidades em que atuamos. Todos os meses, mais de 7 mil toneladas de apara são recicladas, preservando 150 mil árvores e gerando oportunidades de reinserção social e profissional, desde o catador de papel até o transportador. Paraibuna Embalagens, garantir o futuro, reciclando o presente. Mega fechamento do mês Bahamas, preços arrasadores, só nesta quinta. Filhazinho Sazame Rivelli, que é 800 gramas, 7,49, lombo suíno Saudali, 9,48 kg. Hambúrguer Tudo Bom, 56 gramas, 49 centavos. Brahma Lata, 1,99. Biscoito Craque Maisena Marilu, 200 gramas, 1,39. Sabonete Motivos, 90 gramas, 69 centavos. Fralda Mônica Mega Macotão, 29,90. Inseticida Aero Raid 420 ml, leve mais, pague menos, 7,99. Bahamas, tudo mais barato. A maior rede de clínicas odontológicas da América Latina conta com o que há de mais moderno na odontologia para transformar o seu sorriso. O que você está esperando? Não deixe a sua saúde bucal para depois. Venha para Sorridentes, com tratamento de limpeza, clareamento, ortodontia, implante
restaurantes e muito mais. Agende agora mesmo uma avaliação. Ligue 3211-5830 e veja como é simples sorrir. Responsável técnico, doutora Graziele Macedo, CRO MG 46141. SOS Serviço Médico Auxiliar. Aluguel e venda de camas hospitalares, muletas, bengalas, suporte de soro, cadeiras de rodas, oxigênio medicinal, bicicleta ergométrica, tipóias, colar cervical, ambulância para viagem e muito mais. Guarde nossos telefones 3215-1090 e 3241-1090. SOS Serviço Médico Auxiliar, agora com aluguel e venda. Avenida 7 de Setembro 670. Telefones 3215-1090 e 3241-1090. Quer ganhar uma TV LED super moderna, um vale compras no Bahamas e muitos outros prêmios? Espetacular show de prêmios dos Vicentinos do bairro Santa Rita. Com apenas R$10 você participa das 10 rodadas. Além de ventilador, mixer riscada de alumínio e prêmios extras. Um kit churrasco completo e rodízio para 2 pessoas na melhor churrascaria da cidade. Dia 10 de novembro, 15 horas, no Rincão da Igreja Santa Rita, no bairro Bonfim. Não perca! Realização, Conferência Santo Stanislau Cóstica. Apoio, Rádio Globo, Juiz de Fora. Rádio Globo. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul. Rádio Globo. É isso que acontece. Meio-dia e 27, nós voltamos com Debates na Globo. O clima tá quente, mas tem que ser a discussão aberta. Hoje estamos trazendo os recentes casos da imprensa e também que envolvem o nome do presidente Jair Bolsonaro. Para você que está ligado na Rádio Globo Juiz de Fora, Bejane traz um recado mais que especial. Diga lá, Bejane. Se você quer ganhar um jantar, né, um casal, você e tua esposa, espero que seja sua esposa mesmo, né? Lá na Potência do Sul Churrascaria, você pode ligar aí para Rádio Globo. Isso, é verdade. Né? Qual o telefone? Manda um WhatsApp para o 99815-0791. Repete aí, faz favor. 99815-0791. É o WhatsApp Globo. Exatamente. Você vai ganhar amanhã o direito de você, amanhã ou sábado, ou de segunda a sábado, de você jantar com a sua vida, com o seu amor, com a sua paixão, gratuitamente, lá na Potência do Sul. 99815-0791, manda o WhatsApp pra gente aí e você vai concorrer. Nesse bloco hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Renato Garcia e também o Dr. Cristiano Santos. Falamos aí dessas relações, o primeiro bloco realmente já foi quente por conta disso, são opiniões que por hora divergem, mas por outra hora também andam de mão dadas. Agora nós vamos ouvir a palavra do advogado que representa o Jair Bolsonaro, presidente da República, e está acompanhando de perto essa situação, numa entrevista à Rádio Gaúcha de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, onde o advogado Dr. Frederico Vassef denuncia aí uma farsa no depoimento do porteiro do condomínio, onde o presidente tem uma casa lá na Barra da Tijuca e ressalta, né, que uma mentira contada tem um impacto sem precedentes para o nome de alguém que ocupa aí o cargo maior da República, o cargo de presidente. Ele fala isso baseado nas afirmações do Ministério Público, né, que aí trazem questionamentos quanto à procedência da fala deste porteiro que depôs, no caso, Marielle Franco. Trata-se do presidente da República e nós temos, de forma inequívoca e incontestável, uma fraude, um depoimento falso, criminoso, dentro de um inquérito policial, de uma investigação que já acontece há muito tempo sobre a morte de Marielle Franco, e é claramente um ardil, uma engenharia criminosa, um mecanismo para se tentar envolver a pessoa do presidente da República neste horrendo crime. Isso está sendo investigado. Uma testemunha dessa, um porteiro que é plantado para fazer 2 depoimentos em datas distintas, onde ele dá detalhes e que ele afirma de forma categórica, sem deixar dúvidas, que interfonou e que era a voz de Jair Bolsonaro quem atende o telefone e autoriza essa pessoa a entrar, e ele ainda diz que essa pessoa foi à casa do presidente, dando um número da casa do presidente. Ora, tudo isso é absolutamente falso e já comprovado, inclusive pela própria Rede Globo, né? Que foi apurar e viu que o então deputado federal Jair Bolsonaro encontrava-se em Brasília trabalhando. Então essa mentira, essa farsa já está provada. Agora, o que é importante nós prestarmos atenção é a gravidade
e o estrago que é feito na vida, não só de Jair Bolsonaro, mas qualquer cidadão brasileiro que tenha o seu nome citado ou envolvido. A palavra citado, isso é muito usado, nós vemos todos os dias na televisão, em questão de delações premiadas, em situações como essa que hoje vive o presidente. Quer dizer, planta-se uma pessoa, cita-se o nome de outra, e até que a verdade real seja restabelecida, por exemplo, no caso atual, em tela, que é uma mentira e uma fraude, que Bolsonaro, então, estava em Brasília trabalhando e não estava na casa falando com nenhum criminoso, ora, até chegar a essa verdade, o estrago é gigantesco. Tá aí, um estrago gigantesco, é o que diz o advogado à Rádio Gaúcha, né, do grupo lá em Porto Alegre. E o Frederico Vasseur, ele coloca essa questão da citação, e que ficou famosa nas delações da própria Lava Jato, não é, meus senhores? Que é a questão de você ter ali um envolvido que cita um nome e a partir da citação vem a investigação, né, o que deveria ser o pano contrário. No caso aqui da Marielle, já é uma investigação em andamento. Como os senhores analisam essa situação baseados na frase do advogado de defesa de Jair Bolsonaro? Eu sou daqueles, que além de advogado, sou cientista político também. Aliás, sou anti-cientista político, né, muito antes, e depois me tornei advogado. Então eu sou daqueles que acham que não tem problema de você ter posição. Então, as pessoas sabem, quem está acostumado a me ouvir na rádio, quem está acostumado a me ouvir nos programas eleição, sabe qual é a minha posição política, sabe como eu penso. Mas é importante que a gente tenha clareza, e eu também sou daqueles que entende que se macular reputações é ruim quando faz com aquele que nós estamos do lado dele, mas é ruim também quando se faz com aquele que nós não concordamos, com aqueles que politicamente nós não concordamos. Então, só que nós iniciamos no Brasil, desde por volta de 2015, né, um processo de investigação importante que é a Lava Jato, e se começou a ter vazamentos ilegais, e a sociedade batendo palma. Nós falávamos aqui no intervalo. Tem advogado que bate palma para isso. Certamente não é o doutor Renato, não sou eu, mas tem advogado que bate palma quando você tem vazamento ilegal, né? Que é uma coisa que para mim eu respeito, mas para mim é incompreensível esse tipo de situação. Quero saber se quando for contra o cliente dele, se ele também vai bater palma, eu creio que não. Então, acho que na medida que alguém traz uma informação como porteiro, que macula a imagem do presidente da República, e notem, eu não estou aqui fazendo a defesa do presidente, eu não estou aqui fazendo um ataque ao presidente, mas é inadmissível que alguém faça isso simplesmente para macular a imagem de alguém. E se o fizer, é o presidente que o acione. Agora, o advogado, me atendo especificamente na fala, ele diz que o porteiro foi plantado ali. Bom, essa é uma informação que me preocupa muito. Tanto é leviano quando eu digo alguma coisa de alguém que eu não sei, e no caso do advogado é pior ainda. Então vamos ouvir a sequência, doutor. Quando ele dá essa informação que ele foi plantado. O Renato Garcia ele vai até comentar sobre isso também, porque o advogado também levanta de forma mais categórica a questão de suspeitos que estariam aí interessados em desmoralizar o nome do presidente Jair Bolsonaro. Este é um trecho de entrevista cedida pelo advogado Frederico Vasseur, do presidente Jair Bolsonaro, à Rádio Gaúcha. Então vamos acompanhar. Eu tenho convicção pessoal e certeza absoluta que existe um grupo de pessoas agindo de bastidores devido ao que está em jogo e devido qual é o caso. Nós estamos falando do caso Marielle Franco. Está na imprensa todos os dias há muito tempo, inclusive com a participação de entidades internacionais e com as mais altas e renomadas autoridades públicas do Rio de Janeiro. E na outra ponta, o presidente da República. Então não é possível achar que simplesmente um porteiro tem um desafeto pessoal e resolveu mentir para prejudicar o presidente da República. Seria infantil e patético uma situação dessa. É óbvio que isso faz parte de uma armação, de uma fraude processual, um depoimento falso, criminoso, para se vincular a pessoa do presidente a esse crime horrendo. Isso aí, não há dúvida que tem alguém por detrás disso. As investigações, cabe às autoridades públicas, em especial do Rio de Janeiro, também investigar e a fundo nessa história. Bom, deixa eu fazer um comentário aqui, que chegou um comentário que casa em cima disso tudo que nós estamos discutindo. Uma senhora manda aqui assim: a irresponsabilidade da imprensa em divulgar notícias infundadas, mentiras ou boatos transforma, sim, a vida de várias pessoas. Quem não se lembra do ministro Alceni Guerra, ex-ministro da Saúde,
que deixou o Ministério após uma enxurrada de acusações, das quais seria totalmente absolvido. O caso em que a família da atriz Glória Pires foi alvo de mentiras envolvendo sua filha e seu marido. Quantas pessoas foram levadas até o suicídio por terem suas vidas destruídas por calúnias? É uma questão importante essa levantada pela nossa ouvinte. É a dona Glória que manda isso. Professora... Apesar da liberdade de imprensa, eu acho que a imprensa tem uma responsabilidade muito grande, que é de averiguar a veracidade dos fatos antes de divulgar. Porque se ela divulgou sem investigar, ela foi maldosa. Ela tem que ser punida por isso, porque ela está difamando um presidente da República. E isso é de se repautar o seguinte: não é a primeira vez que isso acontece com a Rede Globo. Tanto é que o presidente da República não dá nem mais entrevista para a Globo. Vai dar para SBT, para Record, mas ele não dá entrevista. Por quê? Porque ele já se sentiu ofendido várias vezes pela TV Globo. Há aí um jogo de interesse que a gente muitas vezes nem sabe o porquê, o que está acontecendo. Mas que há, porque senão não ocorreria isso. Qual o presidente da República não teria interesse em dar entrevista para a Rádio Globo? Porque ela tem muito mais penetração do que qualquer outra emissora desse país. Então, a obrigação da emissora do porte da Globo é investigar a veracidade dos fatos para qualquer notícia que ela vai dar. E principalmente quando se trata da maior autoridade do país, porque ela está envolvendo o próprio país nisso aí. Ela está desestabilizando o país com essas notícias. Por isso, talvez, a reação rígida e forte do presidente da República, que está se sentindo perseguido. Será que ele cortou verba da Globo e a Globo está dando o troco? E volto a repetir isso aqui: é estranha a excesso de notícias sobre essa investigação dessa Marielle Franco, que já faleceram, já foram assassinados vários outros vereadores nesse país e não tem destaque nenhum. Está mal contado esse caso. Agora, até para ir junto com a palavra do advogado, a gente traz aqui uma matéria da Folha de São Paulo, onde que, nesta quarta-feira, diz que o Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que o porteiro deu essa informação que seria falsa ao fazer a citação ao presidente Jair Bolsonaro em depoimento prestado da investigação quanto à morte da vereadora e de seu motorista Anderson Gomes. A promotora é a Simone Sibilho, que afirmou inicialmente que esse funcionário do condomínio, onde Bolsonaro tem essa casa na Barra da Tijuca, mentiu. Depois ela disse que a informação prestada por ele, entre aspas, não guarda compatibilidade com a prova técnica. E o advogado, o doutor Cristiano, vai junto com aquilo que o senhor falava e traz essa questão de grupos que estariam interessados em trazer a palavra que não corresponde à realidade deste porteiro que trabalha ali naquele condomínio. Ele disse aí no áudio que nós acompanhamos que seria muito ingênuo supor que ele estaria sendo motivado de forma pessoal, por algum desafeto com a família, e que deveriam ter pessoas interessadas quanto a isso. Já é teoria da conspiração? Isso lhe parece lógico? Como o senhor avalia essa? Eu acho que essa declaração, ela sendo verdadeira ou não, isso nem é digno de um advogado. E eu explico por quê. Eu acho que faz todo sentido o representante da imprensa dele, o porta-voz dele, chega, olha, tem grupos contra o presidente, isso faz parte de um discurso político e que é aceitável. A todo momento se coloca isso. Tem grupos contra? Tem grupo contra. Democracia, sim. Tem gente a favor, tem gente contra. E você governa para os dois. É assim que funciona a democracia. Agora, quando o advogado chega e diz, tem grupos, qual é o grupo, doutor? Eu gostaria, se eu tivesse, e eu respeito o advogado, mas com a devida vez, eu gostaria de perguntar a ele, quais são esses grupos? Dê nome a esses grupos, porque quando você diz que tem grupo, você está colocando todo mundo. Já pensou se dissesse assim, a imprensa de Juiz de Fora, está colocando você. Está colocando você, Vejane, porque vocês não fazem parte da imprensa. Compreendo, então diz, a imprensa, o órgão tal fez isso, fulano de tal, deu nome CPF de quem fez. Então quando ele faz isso, não me parece um argumento digno da advocacia, porque ali ele está falando como advogado, e é por isso que eu estou fazendo esse argumento. Não me parece um argumento digno da advocacia, mas de um porta-voz de imprensa que pode fazer isso, tanto quanto não acho digno quando o ministro do Meio Ambiente vem dizer, isso foi terrorismo. Apresente a prova.
Apresente a prova do que foi. Então, a gente está vivendo um momento de uma grande confusão da informação. E que eu falava anteriormente, nós começamos desde 2015, desde meados de 2015, a achar que vazamento, que macular reputações, não tem problema nenhum. Então, quando isso acontece para aquele que a gente não gosta, isso acaba acontecendo também com aquele que a gente gosta. Eu costumo sempre dizer para os meus clientes, olha, quando ele vira e fala assim, tem que prender todo mundo. Fulano tem que prender. Eu falo, cuidado que o seu filho uma hora pode sair, tomar uma cerveja de madrugada, talvez você não pense mais isso. E você não vai achar que ele está fazendo certo, mas talvez você entenda que ele tenha o devido processo legal, que ele mereça ser ouvido, para produzir as provas como se deve fazer. É assim que funciona a democracia. Só que nós estamos abdicando, nós estamos voltando à barbárie. Agora, não pode ter acontecido também, nós temos que ver o outro lado, o porteiro lá do condomínio, ele não pode ter sido ameaçado para falar isso, porque ele está lidando com gente perigosas. Com pessoas, com dois, inclusive, um morava lá, acho que aí já é o acusado de ter matado já sobe um pouco vereadora. Pode ter acontecido isso. Olha, vamos aproveitar que o Bolsonaro mora aqui, e você vai falar, senão você é o próximo a desaparecer. Pode ter acontecido isso, pode o porteiro ser um canalha que quer incriminar um homem inocente. Também. Agora, a questão que o senhor colocou, eu concordo, esse crime está sendo muito colocado pela mídia, mas assim, talvez, e eu vou fazer uma mera especulação aqui, isso tem muito a ver com algumas coisas. O atual presidente da República e seus filhos, que eu não sei, a família Bolsonaro, né, aparecia constantemente sendo fotografada com as pessoas que estão sendo acusadas, que são alguns acusados, com as milícias, e outros que são suspeitos de ter algum envolvimento com esse e outros crimes no Rio de Janeiro. Com as milícias. Isso não quer dizer que se eu sair daqui agora, tiver com alguém que cometeu um crime, que eu também cometi um crime. Mas é no mínimo estranho, né, que a todo momento aparecesse ao lado dessas pessoas que são reconhecidamente da milícia. Nós não estamos dizendo assim, olha, eu saí agora, tomei um café com uma pessoa e depois descobri que ele é um traficante de drogas. Ora, porque se eu soubesse eu não ficaria ali com ele, porque seria no mínimo uma exposição indevida para mim. Perfeito. Né? Agora, o presidente e os seus filhos sabiam, porque é sabido no Rio de Janeiro que essas pessoas são ligadas à milícia. Então, tudo isso acaba gerando essas suspeitas, acaba gerando aquela história de onde a fumaça é fogo. Eu não sou desses que pensam onde a fumaça é fogo, onde a fumaça investiga-se para ver de onde vem esse fogo. Mas nada disso isenta a Rede Globo de responsabilidade de apurar os fatos, principalmente se tratando de um presidente da República, antes de divulgá-lo. Foi maldosa a divulgação. Entendeu? Ela, a meu ver, não vai ser... A professora Glória tem razão, então. Quem causa dano... A professora Glória, que há pouco falou aqui, sobre o ministro da Saúde. Exatamente. Eles crucificam a pessoa antes do julgamento, antes de uma apuração. Isso é ilegal. Porque há uma presunção de inocência na Constituição Federal. O Renato tem um advogado conhecido na cidade, quem causa dano tem que reparar o dano. Então, se ela causou esse dano, ela tem que reparar esse dano. Mas acontece que no caso dessa divulgação, é diferente da reparação do dano. Porque tem a parte do dano que ela causa que é irreparável. Estávamos falando... E você não tem condição de tirar quando você isso abre um travesseiro de painas, né? Para você pegar todas depois. Você não consegue. 12h44, a gente tem que dar um rápido intervalo aqui e na sequência já voltar com o nosso bloco final. Antes, o Bejane manda o nosso recado para a Interconstrutora. A Interconstrutora é o exemplo do Brasil em humanização. E a gente fala isso com orgulho, porque é de Juiz de Fora. A Inter fez... está sendo aplaudida e sendo copiada por outras empresas do Brasil. Tomara que copie mesmo. Se você paga aluguel de R$500 e vai comprar um apartamento pela Caixa, pela Minha Casa, através da Inter, você só vai começar a pagar esse apartamento quando você mudar para ele. Você não vai pagar o apartamento e o aluguel juntos. Não vai acumular e você não tem recurso para isso. Porque os apartamentos é para quem tem renda familiar até 2 salários. Como é que você vai pagar 500 de aluguel e vamos supor mais 500 da construção do apartamento, do prédio, que vai demorar 6 meses, 8 meses e 1 ano? Então a Inter fez essa grandeza de humanização. Parabéns à Interconstrutora por dar um exemplo positivo nesse Brasil. 12h45 é o último intervalo e nós voltamos já. A rádio que vibra com você.
Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul. Rádio Globo. Reconhecida como uma das principais fabricantes do segmento de papéis e chapas de papelão ondulado, a Paraibuna Embalagens atua há mais de 50 anos e se destaca pela produção de soluções em proteção, recicláveis e biodegradáveis. Fundada em Juiz de Fora, Minas Gerais, possui localização estratégica no eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte, o que facilita a distribuição de seus produtos, garantindo a pontualidade das entregas. Paraibuna Embalagens, garantir o futuro, reciclando o presente. Está com alguma conta da CEMIG em atraso? Aproveite o saque de FGTS para negociar seus débitos. Acesse o site cemig.com.br ou ligue 0800 721 7003, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 9 da noite. CEMIG, nossa energia, sua força. A Cíntia Aparecida sofreu um acidente há 10 anos atrás e precisa de uma cadeira de rodas especial para que possa fazer sua locomoção diária. E neste momento, ela precisa de sua ajuda. Participe da feijoada que vai ajudar a Cíntia a comprar essa cadeira. Dia 9 de novembro, às 10 da manhã, na rua Senador Feliciano Pena, 168, Mariano Procópio, com entrada pela lateral do M Hall. Participe você também dessa campanha do bem. Ajude a Cíntia a viver melhor, a viver bem. Informações 999839899. Apoio Rádio Globo. Parabéns, Juiz de Fora. A Cuidare chegou para cuidar do bem-estar de quem você ama. Oferecemos um serviço diferenciado, com técnico em enfermagem capacitado de acordo com o perfil do paciente. Cuidados com adultos, crianças, idosos, gestantes e pós-operatórios. Nosso trabalho é transformar a vida das pessoas. Se alguém da sua família precisa de cuidados especiais, conte com a Cuidare. Nós vamos cuidar de você. Telefone 3212-4031. A rádio que vibra com você. Estamos apresentando Debates na Globo. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul. Meio-dia 48, estamos de volta com Debates na Globo neste bloco final. Deixa eu abraçar o professor do apito, o professor Álvaro Queiles, que está acompanhando aqui a Rádio Globo, está mandando aqui umas Gilmar mensagens. Ferreira também mandando um abraço. Todos eles acompanhando o nosso programa. Hoje aqui o Debates na Globo realmente quente, com os nossos mestres aqui, o professor doutor Cristiano Santos, também doutor Renato Garcia estão conosco, e hoje um assunto espinhoso realmente, que divide opiniões, mas que deve ser falado, e a relação de Jair Bolsonaro com a imprensa, e que volta à tona o caso Marielle Franco, esse caso de tragédia do ano passado lá no Rio de Janeiro. Antes da gente seguir aqui com esse último bloco do debate, gostaria que o Bejane trouxesse para nós o recado da Paraibuna Embalagens. E outro exemplo que nós temos em Juiz de Fora para o Brasil. Juiz de Fora está cheio de novidades positivas que o Brasil deveria copiar. A Paraibuna de Papéis, em 1961, quando ela implantou em Juiz de Fora sua fábrica, ela criou o departamento de reciclagem. Imaginem, em 1961, a Paraibuna de Papéis, ela criou o departamento de reciclagem. Para você ficar bem mais claro, vidro separado com vidro, papel com papel, plástico com plástico, e isso tudo reaproveitável. Se tivéssemos copiados essa atitude em 1961, teríamos Rio Paraibuna hoje com vida em Juiz de Fora e outros tantos espalhados pelo Brasil. Então a Paraibuna, além de ter um produto de alta qualidade que até exporta fora do país, ela tem essa grandeza de até hoje funcionar o departamento de reciclagem. Parabéns à diretoria da Paraibuna, parabéns a todos aqueles que trabalham nesta empresa, que é uma história viva dessa cidade para o Brasil. Apenas 3% das empresas no Brasil tem departamento de reciclagem. 3%. E dentre esses 3% tem uma que desde 1961 está, que é a Paraibuna de Papéis. Senhores, quando o presidente, no Oriente Médio, prestes a trazer grandes recursos, isso eu acho que tem que ser divulgado porque é interessante também, a gente critica quando tem que criticar e elogia quando tem que elogiar, são recursos da ordem aí de números grandes, cifras importantes
para investimentos no Brasil, e ele está lá no Oriente Médio por conta disso. A despeito de toda a questão política, né, da Arábia Saudita, ele foi lá conversar com empresários, né, e para trazer recursos. Mas no meio dessa situação, o presidente da República observa uma matéria de uma das principais emissoras de comunicação e grava uma live. E nessa live ele suscita pontos graves, e 2 deles que eu gostaria que os senhores repercutissem aqui conosco, e mais alguns caso vocês achem oportuno também. O primeiro é essa questão dele ir diretamente contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que é o comandante lá, né, das situações que estão acontecendo na investigação deste caso, e ele vai de encontro com o governador. Seria salutar na posição do presidente colocar em desconfiança assim um chefe de Estado nesse contexto? Como o senhor, Renato, e também Cristiano avaliam essa situação de palavras duras do presidente contra o governador do Estado do Rio? Eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. O Jair Bolsonaro nunca foi um político de habilidade. Ele nunca foi um político de se ressaltar por atitudes serenas, atitudes de forma política. Ele é um ex-militar. Ex-militar reage da forma da ofensa. Ele dá troco. Não é diferente de nenhum regime militar que nós tivemos no país. Está certo? Não está certo, mas é o instinto dele. E é difícil você mudar um instinto desse. Entendeu? Quer dizer, às vezes a pessoa até se sente ofendida com determinadas reações, mas é reações do que o povo colocou lá, porque queria acabar com aquele que fazia média no Brasil, mas acabava roubando os nossos cofres. Também tem uma diferença fundamental nisso aí. Agora, entendeu? doutor Renato, não seria interessante ele ouvir um pouco mais a sua assessoria? Porque parece que ou não tem assessoria ou não ouve, porque tem certas coisas que ele prega na parte da manhã, principalmente, que vira pauta negativa o dia inteiro. Mas é o estilo dele, Benjamin. Mas aí é a natureza dele. A economia do Brasil. Entendeu? É a natureza dele. Eu prefiro quem age assim do que quem faz médio nos rouba. Sim, mas deixa eu te falar uma coisa. E a economia do Brasil? O desemprego? Está indo. Como é que vai? Está melhorando. Pelo terceiro, o desemprego está melhorando. Hoje está no G1. O desemprego aumentou, está no G1, mas são dados oficiais, né? São dados do governo. O que é o G1? De quem é o G1? Os dados está reproduzindo os dados do governo, os dados do CAGED. São dados do governo, são dados oficiais, né? Aumentou pelo terceiro mês, ou seja, parou de crescer, estava crescendo, e pelo terceiro mês retraiu. Retraiu, inclusive, num período que não deveria estar retraindo. Nós estamos chegando na época de empregar, né? Deveria estar surgindo empregos. Eu quero dizer assim, eu entendo que eu vou traduzir o que o senhor diz. O senhor é um homem fino, educado, eu também sou, mas eu preciso dizer, ele é um homem grosso, ele é grosseiro. O nome que se dá a isso é grosseiria, né? Acho que você pode ser rígido, pode ser duro, e eu sou uma pessoa assim, mas você não precisa ser grosseiro. Eu vou pegar um exemplo assim, digamos, eu sou professor. É razoável tratar os meus alunos daquela maneira, ainda que eu seja assim? Não. Eu não posso fazer dessa maneira. É razoável que o presidente da República tenha esses lampejos de estupidez com as pessoas, porque isso não é um ato isolado contra um, contra outro, é contra qualquer pessoa que se insurja contra ele, que tem uma opinião contrária a ele. Então, se ele não é capaz de lidar com isso, a presidência da República certamente não é lugar, aliás, não é lugar nem para ser prefeito. O Benjamin sabe muito bem disso, você precisa ter tato com as pessoas, tato com o cidadão, com aquele que discorda de você. Eu vou contar uma passagem, uma situação que eu vivenciei no começo desse mês. Agora eu estive em Brasília, na sexta-feira, participei de algumas reuniões, e no sábado resolvi fazer turismo em Brasília. E parte do turismo é aquele lugarzinho ali onde fica o presidente da República. A saída ali do palácio, então naquela grade, a gente fica a imprensa do lado e o visitante fica ali do lado onde está o presidente da República. Foi naquele dia onde o rapaz perguntou onde estava o Queiroz, ele respondeu, deve estar com a sua mãe. Isso não é adequado. Isso não é adequado para eu responder no boteco. Vejam, se eu estiver tomando uma cerveja no sábado no boteco, isso não é adequado que eu responda para alguém no boteco. Dirá para o presidente da República responder para um cidadão. Olha, respondeu, não sei. Ponto. Essa é a resposta. Você pode ser firme, mas tem que ser educado, porque o cargo exige, a liturgia exige. O pastor tem a sua liturgia,
do que ele precisa fazer, o padre tem a liturgia do que ele precisa fazer, e o presidente da República tem também. Eu gostaria de falar uma série de coisas que esse microfone não comporta. Então não é o local adequado. Então se ele não está preparado para usar os microfones que estão na frente dele, então certamente não é ser presidente da República. Porque alguém poderia dizer, então ele não dá entrevista. Não, se ele não quer dar entrevista, ele não pode ser presidente da República também. Com certeza. 12h55 para você que está ligado na Rádio Globo Juiz de Fora. Nós estamos chegando na reta final desse Debates na Globo. Tem sorteio aí, ô Bejane? Amanhã, né? Amanhã nós vamos sortear aí da Potência do Sul um vale jantar, né? Para um casal, né? Você e sua esposa. E tomara que seja sua esposa mesmo, né? Que você leve lá para a churrascaria, a Potência do Sul, e você tenha o prazer de saborear aquela carne argentina, uruguaia, a carne do Brasil, né? Você tem um peixe, tem um bacalhau maravilhoso também. Não é porque é churrascaria, só tem carne de boi e de porco, não. Comida japonesa, né? tem Comida lá japonesa também, olha só. Já teve lá com certeza. É bom, né? Aliás, a minha esposa que está ouvindo agora, esse momento está levando as crianças para a escola. Wanda, vai falar como é o sorteio, senta esse sorteio pra gente ir lá amanhã. Olha só que beleza, né? Olha só, marca o nome dele, hein? Pode mandar aí, ó, gerente da Potência, você pode mandar, pode deixar meu nome e o voucher aí. Por favor, vamos atender, porque cliente está aqui ao vivo e transmitindo para milhares de pessoas espalhadas, não só para o Juiz de Fora, como pelo Brasil e até no exterior. Mas então ligue para cá, para você concorrer a esse jantar de um casal, de segunda a sábado, na Potência do Sul. E o meu nobre jornalista inteligentíssimo, e que as férias estão sendo suspensas, o Jorge me avisou agora. Que isso aí, não. Para continuar, né? Não traz não traz as notícias assim, a gente prefere para você não dar falar. O telefone aí, faz favor. Direto, 998150791 é o nosso telefone aí, nosso WhatsApp. Manda sua mensagem, você vai concorrer aí a esse prêmio muito bacana lá da Potência, 998150791. Amanhã a gente traz os resultados. Meus amigos, foi um prazer contar com vocês mais uma vez aqui no Debates na Globo. As perguntas, as dúvidas estão aí também, assim como alguns dos comentários. Tenho certeza que o nosso ouvinte está acompanhando atentamente. Doutor Renato, mais uma vez foi um prazer recebê-lo aqui. Uma boa tarde. Muito obrigado pelo convite e sempre que possível nós estaremos aqui com muito prazer para transmitir as nossas opiniões para os nossos ouvintes. Doutor Cristiano Santos, nosso muito obrigado pela atenção com o jornalismo da Globo. Sempre um prazer estar nessa casa, eu me sinto parte dessa casa. Um grande abraço para toda a audiência. Vamos trabalhar para construir um país melhor. É verdade. É isso que nós precisamos fazer. É verdade. Bejane, mais um Debate da Globo concluído. O assunto de hoje realmente muito interessa a população. É difícil a gente tratar de temas realmente complicados, mas que envolvem aí o futuro do nosso dia a dia, o futuro do cidadão e da cidadã brasileira. É verdade, envolve não só nós, né? Nossos filhos, nossos netos, né? O Brasil inteiro, né? E nós temos a porta também, mais um debate que nós vamos ter sobre punir as autoridades que agem de maneira não correta com o que diz as leis. Isso já está para valer a partir de 1º de janeiro, e nós temos uma entrevista maravilhosa com 2 deputados, que são deputados federais em Brasília, falando a respeito do delegado Mário Veloso, que foi autor de algumas operações completamente ilegais, deputado, que falam do delegado federal Mário Veloso, que foi autor de várias operações ilegais, trazendo inclusive inverdades sobre pessoas sérias. Então vamos aguardar, me parece que é na próxima semana que nós já teremos esse debate aqui. Debates na Globo desta quinta-feira chegando ao final, está indo embora o mês de outubro. Beijando, dia 31 é o dia das bruxas. Tem o dia do marido e o dia da esposa também, você viu? Que história é essa? Dia da sogra também, tudo emendando agora. Vem um atrás do outro, né? Até sábado realmente são 3 dias. Olha só, dia 31 de outubro, mês de outubro ficou nesta, e amanhã nós retornamos aí com o primeiro Debates na Globo do mês de novembro, e eu conto com a audiência de todos. Agradeço a técnica de Leandro Carvalho, a participação do doutor Cristiano Santos e também do doutor Renato Garcia. Nós voltamos amanhã 12h. A todos uma boa tarde. Tchau, tchau.
De segunda a sexta, na hora do almoço, debates na Globo. Temas da atualidade com convidados especiais. Apresentação Gustavo Fonseca. Participação Carlos Alberto Bejani. Debates na Globo, do meio-dia a 1. Oferecimento Interconstrutora, Paraibuna Embalagens, Churrascaria Potência do Sul. Rádio Globo. Uma vez pra mim. Alô, nação! Nosso Mengão está mandando bem nos campeonatos.